Olá amigo e amiga, Elcio Lopes para o canal Psicoinformação, canal que tem por objetivo levar até você informações de cunho psicológico, informações pertinentes à saúde mental do indivíduo. E a informação que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é sobre agorafobia. Você sabe o que é agorafobia? Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu já quero pedir para você deixar o seu joinha aí, deixar o seu like. Quero pedir também para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Lembrando sempre que a emissão da sua ação, ela reforça o meu comportamento para estar gravando novos vídeos toda semana com novos temas, ok? Se você quiser também, fique à vontade para compartilhar os nossos vídeos, isso também é bastante importante. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre agorafobia. O termo agorafobia, ele refere-se a um agrupamento interrelacionado e frequentemente sobreposto de fobias que abrange medo. Medo de sair de casa, medo de andar de avião, medo de andar de ônibus, medo de andar em trens, medo de sair sozinho. É o medo então que esse indivíduo sente. Por que ele sente esse medo? Ele sente esse medo pelo fato de entender que algo de ruim vai acontecer. Houve um tempo, e ainda é dessa maneira em alguns países, que a agorafobia ela era a sensação de medo de estar em locais abertos. Porém, na nossa atualidade são inclusas outras categorias. E esse quadro então, ele vai conter a presença de multidões e a dificuldade de um escape fácil e imediato, onde o indivíduo ele possa fugir, ele possa se evadir para um local seguro. E onde então que seria esse local seguro? Onde é esse local seguro? Aonde ele possa encontrar abrigo, onde ele possa encontrar aconchego. Então esse local, ele refere-se ao lar desse indivíduo. O indivíduo que traz consigo então esses sintomas de agorafobia, ele necessita estar então em locais onde há essa saída para ele de acesso rápido, onde ele possa se evadir, onde ele possa se ausentar de maneira muito rápida. Embora a gravidade da ansiedade e a extensão do comportamento de evitação elas sejam variáveis, esse é o mais incapacitante dos transtornos fóbicos. E isso pode explicar então o fato de alguns indivíduos tornarem-se completamente confinados ao seu lar. Aquele indivíduo que ele não quer sair do seu lar porque ele acredita que algo de ruim vai acontecer com ele. Ele acredita que ele vai ser envergonhado quando ele estiver em público. Por quê? Porque esses sintomas vão chegar, ele vai entrar em pânico, uma situação de agorafobia vai acontecer com ele. Então eles são aterrorizados pelos pensamentos de terem um colapso, ou seja, entrar em choque. E isso acontecendo, eles vão ficar sozinhos, ninguém vai estender as mãos para ele, vai o ajudar. Então isso leva com que o indivíduo fique confinado dentro do seu lar na maioria do tempo. Ele só vai sair do seu lar quando a necessidade é extrema, quando ele necessita fazer algo extremamente relevante. Aí sim ele vai sair então, mas mesmo com essa consciência de que algo pode acontecer com ele. A maioria dos pacientes é do sexo feminino e o início é usualmente na entrada da fase adulta. Isso é perceptório, a gente começa a imaginar que pode acontecer pelo fato de agora várias responsabilidades estarem entrando na vida do indivíduo. É o indivíduo que vai entrar na universidade, é o indivíduo que vai encarar agora uma porta de emprego. Ele sabe então que para o desenvolvimento das tarefas, ele tem que lidar com pessoas, ele tem que falar em público, ele tem que estar no meio da sociedade. Então, isso já vai trazer uma ansiedade quanto ao futuro desse indivíduo. O que será? O que vou fazer? Para onde vou? Então, ele já começa a desencadear esses sintomas de agorafobia. Apesar dos sintomas depressivos e obsessivos e fobias sociais estarem presentes, eles não vão dominar o quadro clínico.
Na ausência do tratamento, então, de maneira eficaz da agorafobia, essa doença ela vai então se transformar em uma doença crônica. O quadro ele vai ficar mais difícil de ser administrado, de ser tratado, porque agora ele se tornou uma doença crônica, vai demorar muito mais tempo. E o diagnóstico? Como que funciona o diagnóstico? Os sintomas psicológicos e autonômicos, eles devem ser, então, prioritariamente manifestações de ansiedade e não secundária. Então, a ansiedade ela tem que ser predominante ali, é ela que vai determinar o quadro de agorafobia, é ela que vai estar em primeira instância, estar em primeiro lugar para falar assim, para dizer que o quadro é um quadro agorafóbico, né? Então pode acontecer de ter aí outros sintomas secundários, como delírios ou pensamentos obsessivos, porém esses outros sintomas eles vão ficar em segundo plano. A ansiedade ela deve estar presente em pelo menos duas situações, né? A situação a qual o indivíduo ele vai estar no meio de multidões, as situações em que o indivíduo vai estar em locais públicos, as situações quando o indivíduo ele vai estar se preparando para uma viagem, seja viagem de férias ou seja uma viagem a trabalho, e ele vai então imaginar como vai ser essa viagem. Então esses sintomas ele pode estar presentes nesses momentos também, ainda mais quando o indivíduo imaginar que ele vai estar sozinho nesses locais, que ele vai necessitar ir sozinho para uma viagem a trabalho. Ele vai criar então um quadro aí de ansiedade muito intensa, onde os sintomas de agorafobia vão estar presentes. Outro sintoma é a evitação da própria fobia. Quando o indivíduo então ele vai se esquivar, ele vai fugir de responsabilidades pelo fato de evitar essas fobias. Então ele vai se esconder, ele vai querer ficar confinado dentro do seu lar. Existe um outro diagnóstico que é o chamado diagnóstico diferencial. Alguns agorafóbicos eles experimentam pouca ansiedade, porque eles consistentemente são capazes de lidar com essas situações fóbicas, pelo fato de terem aprendido, pelo fato de saber agora manejar essas situações. A presença de outros sintomas como depressão, como despersonalização, que é quando o indivíduo ele coloca em xeque a si mesmo, ele não está conhecendo a si, e aí os nossos amigos da FENO vão chamar de crises existenciais, né? Sintomas obsessivos e fobias sociais, elas não vão invalidar esse diagnóstico. Porém, elas não podem também dominar esse quadro. Nós já falamos, o que tem que dominar esse quadro é a ansiedade. Todavia, o paciente que já possui um quadro de depressão, quando surge então um quadro de sintomas de agorafobia, aí a pessoa que vai fazer a avaliação com esse indivíduo, o profissional da área da saúde, ele vai então entender que se já havia um processo de quadro depressivo, então os episódios de quadro depressivo é o que vai predominar. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque já existia ali um quadro de depressão e esses sintomas da agorafobia, ele foi detectado de uma maneira tardia. O início aconteceu um pouco mais tarde, então sobreveio, ele está então acima do quadro depressivo, então o que vai predominar aí vai ser o quadro de depressão e não o quadro de agorafobia. Então, amigos, a informação que eu queria trazer para vocês sobre a agorafobia era essas informações. Eu espero que tenha atendido a sua expectativa, eu espero que você tenha gostado. Sendo assim, eu te aguardo no próximo vídeo com outro tema. Até lá, grande abraço, tchau, tchau.